Bom, pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou falar de um cara pouco conhecido que está fazendo 7% por mês por um ano, né? E eu resolvi dar o apelido assim de o monstro das opções. Vamos ver um pouquinho mais sobre ele, tá? Por quê? Porque isso não é normal, galera. Assim, ou será que é normal e a gente não sabe, tá? Vamos lá. O cara está fazendo 7% ao mês, beleza? Ele, além disso, por um ano, tá? E também com opções, sem esforço. Assim, sem esforço? Pô, o cara não opera nem uma hora por semana e tá conseguindo fazer isso. Como é que ele faz isso? Sem estresse. Você só vê o cara operando tranquilo, né? Ele faz tudo tranquilo. E ainda por cima, não chama tudo de estratégia, estratégia disso, a estratégia aquilo, aquela estratégia que vai te dar tanto. Simplesmente ele vai fazendo, né? E pior, também não chama de operação estruturada, de estrutura. Não fica dando grandes nomes para falar que essa operação vai ser um trade. Engraçado. Além disso, né, essa pessoa não fica mostrando estudos de plataforma, que essa estratégia assim, assado, né? Parece que ele não gosta muito disso, né? E ainda por cima avisou que ia fazer isso. Ele falou que ia fazer os 7% ao mês, né? Falou que não vai parar. Qual que é o segredo disso, né? Vamos entender um pouquinho mais, tá? Ele está atrás dessa figura, tá? Eu já imagino, tá? Como a gente é discípulo, né? Eu já imagino que vocês estão pensando em um grande mestre, tá? E ó, quando eu baixar essa figura, a gente vai ver sobre ele. Mas eu vou falar um pouco, e hoje vai ser uma aula um pouco diferente, porque existe um segredo, né, que vai além das estratégias. Eu resolvi, essa semana, a gente está na jornada. Aliás, eu sou Gafanhotos Derivativos, quem está chegando no canal aqui, tá? Tem o nosso canal, o grupo de membros e tal. Bom, quem está chegando agora, eu sou Gafanhotos Derivativos, opero opções aqui. A gente está numa jornada buscando R$ 1 milhão, né? E normalmente eu trago as operações que são realizadas. Hoje eu vou trazer, mas só que eu não trouxe, não fiz nenhuma operação. Essa semana foi super tranquila, não me mexi, né? O resultado está melhorando e tal. Estou acompanhando essa jornada do milhões, o objetivo é a gente alcançar R$ 1 milhão. E aí eu resolvi trazer uma parte psicológica, tá? Para quê? Para ser um pouco diferente. E vocês vão ver que o que a gente está trabalhando aqui tem tudo a ver com a ideia de que essa pessoa está conseguindo fazer, tá? Então, vamos. Claro, mas como assim, Gafanhoto? Você está deixando pro final, né? Olha, galera, eu vou falar sobre isso exatamente agora, porque, inclusive, eu vou deixar para o final, tá? Existe um livrinho extremamente legal, tá? Que é esse aqui, A Arte de Pensar Claramente, tá? Esse livro, eu diria que é um livro espetacular para vocês pararem de cair em pegadinhas do mercado financeiro em geral, tá? Da vida em geral, da vida. Inclusive, começar a usar a teu favor. E hoje, a gente gosta aqui nesse canal de usar lápis e papel. Eu vou falar sobre o efeito Zerganic. Isso aqui tá. É Zerganic mesmo? Zeigarnik. Beleza? Esse efeito ele já foi citado por do nosso grande mestre Su. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre esse efeito Zeigarnik e por que ele é fundamental para que vocês alcancem resultados expressivos e, principalmente, se organizem para vencer o mercado. Quando eu trago aqui as ferramentas que a gente traz aqui no nosso canal, né, elas são ferramentas que permitem que, à medida que você vai evoluindo no seu aprendizado em opções, você vai melhorando. Tanto que eu vivo falando aqui, né, galera, você já tem uma estratégia? Tá funcionando? Se não tá funcionando, beleza, dá para você pensar em arrumar uma ponta ou outra e tal. Mas se não tá funcionando, para com essa estratégia. Mas se tá funcionando, a gente vai sempre manter ela aberta e vamos em frente, né? E isso tem a ver com o efeito Zerganic e vocês têm que usar esse efeito a favor de vocês para vencer o mercado, tá? Então, só para antes de falar no efeito Zerganic, já para deixar a apuração do mês aqui, tá? A apuração da semana, por quê? Porque essa semana eu resolvi postergar o ciclo 9. Quem já está acompanhando o canal sabe que aqui a gente vai acompanhando essas estruturas, operações que a gente vai fazendo aqui, tá? Então só vou deixar aqui embaixo para a gente entender, olha. Então a gente está acompanhando mensalmente, a gente está no ciclo 9, tá? A gente está entrando, a gente está encerrando o ciclo 8 hoje e indo para o ciclo 9. Só que como o mercado deu uma batida para baixo, né? A BOVA saiu lá do 128, veio para o 124, 127, 126, veio para 124, a gente optou
por não operar essa semana. Vou mostrar aqui, aí a gente fala do efeito Zerganic, e antes de falar do efeito Zerganic, eu já vou mostrar quem que é esse sujeito que tá com um canal, mostrando um canal, esses resultados surpreendentes, tá? Então, vamos lá. É o seguinte, olha, o efeito Zerganic tem muito a ver com isso aqui que eu ensino para vocês, tá? De eu deixar esse processo aqui escrito. E ele vai além. O efeito Zerganic ele foi conhecido lá em 1928, mais ou menos, tá? Uma história de garçom e tal. E ele vai além, ele foi evoluído. E a gente tem que entender como é que essa evolução pode nos ajudar. Então, pensa o seguinte: o cara que está fazendo 7% ao mês por um ano, existe um tal de efeito Zerganic. E existe as nossas operações, o que é ensinado aqui no canal. Tá? Aliás, eu esqueço sempre de pedir, galera, se inscreve. Tá? Por quê? Porque eu estou soltando esse vídeo sábado, mas por agora, quando eu faço a live, o pessoal não sabe que dia é. A live é segundas-feiras. Aí tem a área de membros, né? A live de membros é uma vez por mês, está tendendo a ser às quartas-feiras. Tem a sala do gafanhoto, que é aula de terça a cada 15 dias. Então, assim, se inscreve para saber das coisas, sabe? E aí você recebe lá. Eu não sei, eu não gosto de ligar as notificações, sou bem sincero. Mas como eu não tenho, assim, uma certeza do dia que eu solto o vídeo, eu tento soltar todo sábado, tá? Mas começando o ano vai mudar, eu vou entrar de férias. Eu não ia gravar o vídeo hoje porque eu não fiz operação, ia ficar mais uma semana sem vídeo, tá? Então vamos entender, vamos fazer esse negócio aí, se inscreve para acompanhar essa jornada rumo ao milhão. Então, o efeito Zerganic tem a ver com isso aqui que eu escrevi, tá? E o que aconteceu? Esse mês, nosso ciclo começou dia 4 de outubro, com a BOVA no 128. Então, já vou deixar a apuração aqui para vocês de uma vez, ó. BOVA no 128. E a gente estava com uma operação principal, com uma operação em quarentena, tá? A gente começou a comprar calls ITM. Ah, qual ITM perde valor? Bom, você já entendeu isso. Mas qual ITM perde valor? Será que não é bom perder um pouco de valor perante o nível de rolagem que a gente está, ao invés de reduzir a exposição? Então tem esse equilíbrio. Isso tudo está na nossa playlist. Essa playlist aqui ela é Jornada de Semanais. A gente já está com ela acho que desde março, mais ou menos, tá? E a gente está evoluindo rumo a esse 1 milhão, beleza? Então, nessa jornada das semanais, tá? A gente começou 4 de outubro com essa operação principal, que era um straddle. Gafa, você está dando nome para a operação, o cara lá não está dando nome para a operação, não. A questão não é dar nome para a operação, não é uma estrutura operacional, não é uma estratégia, não, é uma ferramenta. Eu tenho uma ferramenta chamada Strangle, isso aqui é um Strangle. Vem de uma call, vem de uma put, strikes diferentes, foi assim que a gente começou. Um Strangle acoplado de quê? De um long call. A gente fez um strangle e comprou long calls. E também tinha puts longas que a gente foi absorvendo. Tinha uma operação de quarentena, tá? Eram essas duas operações e na quarentena a gente aprimorou essa quarentena. A gente está aprimorando a operação principal, estamos aprimorando a operação de quarentena. Passou o mês, tá? A gente começou o mês, só para vocês terem ideia, com um risco nas duas pontas. Olha, se a gente for falar de risco absoluto, perceba que olha as ferramentas, a gente está colocando ferramentas. Isso tem a ver com o efeito Zerganic e com a evolução do efeito Zerganic, tá? Presta atenção nisso. Eu vou bater nessa tecla. Isso aqui é uma aula, vocês não vão ver. Eu duvido que vocês vão ver algo parecido, tá? Vocês não veem nada parecido que tem aqui no canal. Vocês vão ver, usa a plataforma, clica daqui, clica ali, não. É isso aqui, duvido. Tá? A gente calculou o Notion. Gaf, o que é Notion? Pergunta. Pergunta porque se você pegar lá, entrar na abinha ao vivo, o Gafo foi lá, pegou uma pergunta do vídeo e trouxe para ao vivo e explicou. Tá? Contou? Então, toda segunda-feira tem live. Eventualmente não vai ter, não? Toda segunda-feira tem live. Eu pego perguntas, vou trazer para vocês. Se não tiver pergunta, trago outros assuntos. A live, segundas-feiras, é meu momento livre. Né? É meu momento livre do canal. Vou falar sobre outros assuntos que, inclusive, às vezes não são derivativos, beleza? Então a gente calculou o risco, o Notional, tá? E tá saindo o custo do gafanhoto aí, hein? Pô, agora vai ter um custo. Tá achando que, né? É o primeiro, depois vai ter outros, tá? Então, assim, é para iniciante, bem iniciante mesmo. Então, assim, fizemos a venda, o risco input, a gente tinha um risco de R$ 15.000, dia 4 de outubro, olha só, passou um mês, hein? Tinha R$ 15.000 de risco, e na parte da call a gente tinha R$ 24.000 de risco, considerando que a gente toparia lá no 165, tá? Isso era o risco máximo das nossas operações.
vai chegar, mas a gente está lá com esse risco, todo ele coberto, seja com BOVA, seja com dinheiro na renda fixa. Não é um problema, beleza? Ok, isso era o cenário. Então, olha, eu tinha operações, tinha risco, ferramentas, e tinha o meu balanço patrimonial estava com 1.270 no meu patrimônio líquido negativo. Se eu pegasse todas as minhas operações, eu já fiz um caixa, tá? Desde o início da nossa jornada. Eu já estou com caixa de R$ 2.300, R$ 2.300 de caixa, tá? Pego todos os ativos mês a mês, eles podem valorizar ou desvalorizar. Então, dentro da nossa máquina, é isso que a gente tem que botar a nosso favor, né? Melhorar a desrentabilidade das opções compradas, né? Que elas perdem valor, as opções compradas. Ah, mas eu tenho ativo, eu não perco valor, eu compro ações. Galera, quem compra ação está deixando o dinheiro parado. Quem deixa o dinheiro parado na renda fixa ganha dinheiro. Então, é questão, como é que eu vou falar? De perspectiva de patrimônio e risco. A empresa quebra. Será que é mais fácil a empresa quebrar ou o governo deixar de pagar o Selic? Ah, existem duas coisas. Existem os dois problemas. Quem botou dinheiro na Magalu tá vendo navios. Gol, Azul, que o mercado depois da pandemia é isso. Cara, tá, tomem cuidado. Tudo desvaloriza. Tudo. Tá? Então, vamos compreender. Ah, mas Bitcoin não desvaloriza. Tá bom. Tá bom, não estou com o objetivo aqui de conversar sobre Bitcoin. Tá? Beleza, mas teve gente que comprou lá nos 60 mil, lá no 100, tem gente que comprou em preços altíssimos e hoje está mais barato. E teve o contrário também, comprou baratíssimo e está caríssimo. Beleza. Aqui eu não tenho bola de cristal. Simplesmente, eu fiz um caixa de 2.000, né? A gente tem os passivos, nosso passivo estava em. A gente tinha os ativos, né? Mais o passivo. Então, somando tudo, eu estava com 1.200 negativo no nosso patrimônio líquido no início de outubro. E se vocês pegarem a playlist, eu falei no dia na ciclo 6 e ciclo 7, falei, vou dar uma reorganizada, né? Botar a bola no chão, reorganizei, aprumei, e agora a gente está com o ciclo 8 e vamos ver como é que está o final dele, tá? Então, as operações são contadas aí na playlist, tá? São contadas e tal, e beleza, não vou ficar me prendendo nisso hoje, vou direto para a nossa situação agora, tá? Isso tudo semanalmente. Na semana passada, o cenário já tinha mudado, tá? O cenário já tinha mudado semana passada, de tal ponto que a gente ficou como? Tá? Ah, mas Gafo, isso é complexo. Não, isso é simples, é só registro das operações. Se você não registra as operações que você está fazendo, cara, difícil, né? Difícil, tá difícil. Pergunta para mim assim, Gafa, quais são as ferramentas que você indica para a gente estudar opções? Pergunta isso para ver se eu não vou responder segunda-feira, tá? Então é isso aqui na live. Ok. Então, pergunta no comentário, que se não perguntar também eu não vou falar nada não. Ok, então olha lá. É, então assim, no dia 25 de outubro, tá? As nossas operações foram ditas e a gente ficou nesta posição aqui, ó. Tá? A gente ficou na quarentena, a gente subiu R$ 1 o strike das nossas opções. Estamos com 20 L201. O que é isso? São opções compradas lá no strike 100. E aqui opções compradas no strike 100, mas lá em agosto. Tá? Então, esta posição de quarentena, a gente não mexeu nela essa semana. A principal, a gente não mexeu nela essa semana. A nossa cobertura, a gente não mexeu nela essa semana. A gente ganhou 3P15 aqui da semana passada. E o nosso booster, galera, o GAFA, ele entrega mais. Né? Ele sempre está entregando mais. Ó, eu falei que ia mostrar o ciclo 9, tá? Eu vou falar aqui o nosso booster. A gente vai entender o que esse booster tem a ver com a evolução do efeito Zerganic e com um grande monstro ali, tá? O que esse booster tem a ver? Eu vou mostrar para vocês. E também, vou falar sobre o booster já já, tá? Na sequência. No final eu amarro tudo. E também, esse vídeo é para assistir umas 20 vezes, tá, galera? Não se incomoda, não. E começou a assistir, deixa ligado, né? Deixa ligado, vou fazer outra coisa. Deixa ligado, depois você volta e assiste de novo, tá? Porque esse negócio tem que aumentar a retenção. Não sei como é que faz isso não, mas a gente faz. Então tem o booster, beleza? E eu vou falar também hoje sobre escolha da put, né? Para revitalizar, vamos botar assim, revitalizar put comprada. Então, além de tudo, estou falando de efeitos Zerganic, estou mostrando o ciclo, estou falando do boost, vou mostrar quem é o monstro e estou falando
escolha para revitalizar a put. Então, quando vocês entram no vídeo desse, vocês não acham que é um vídeo de 15 minutos entrega uma coisinha, tá? É um vídeo de 1 hora que entrega 5, beleza? Então, depois vocês dividem aí, assistem como achar melhor, tá? Eu tento fazer um contexto de uma história. Então, no dia 4 de outubro, começamos as operações. No dia 4 de novembro, dia 25 de outubro, a gente estava assim. Hoje é dia 2 de novembro, continuamos assim, tá? Então, houve uma evolução? Olha, só faturamento, tá? Só faturamento em relação ao início da nossa jornada aqui, ó. Início desta isso aqui. Se eu comparar a posição inicial, eu continuava tendo 470 K9, né? Só que agora já subi um strike, que ali era no 119, subiu R$ 1, mas aqui ficou igual, ó, tá? Aumentou 20 calls longas. Aumentou 20, aumentou 10 calls longas, tá? Aumentou 10 calls longas, tá? Aqui 20. Aqui continua praticamente a mesma coisa, tá? A diferença é que agora tem um residual, como aqui a gente estava lá no 132, ó, lá no 132, e era 156, agora a gente só está com 75 no 132 e 156 no 128. Tá? Reduzimos pela metade, melhoramos aqui. Então essa evolução está contada, só pegar os vídeos do último mês. Tá? Cobertura. A gente manteve a cobertura, mas aumentou aqui o nível de cobertura. Tá? Agora a gente começou a comprar put TM. Então percebam que a gente está melhorando significativamente o nosso ciclo, porque no ciclo 8 a gente entrou com compra de call, TM, e entramos com compra de put TM, tá? Existe uma didática nessa jornada, tá bom? Isso vai ser para sempre? Não, não quer dizer que eu vou manter essa conversa aqui, esse nosso canal para sempre, não quer dizer que... porque imagina, isso até tem a ver com umas conversas que a gente teve com o mestre, né? Do mestre dos derivativos, ok? Umas declarações dele. Ok, mas isso ele deixa para depois. Então, olha, então a gente fez uma evolução aqui e hoje a gente está entrando com booster e está entrando com escolha da put para revitalizar a comprada. Isso aí vai ter hoje também, tá? Então a gente começou a ter put comprada aqui, que a gente não tinha no início do mês, lá no strike 150, e incluímos um booster na jogada aqui. Incluímos um booster na jogada, que ele iniciou coberto, depois a gente foi lá e desfez a parte da cobertura, tá? E daí, Gafo? E daí que semana passada, tá? Que é nosso patrimônio líquido, a gente tem que apurar ele. Na semana passada, a gente, lembra quanto que a gente começou? O que eu falei? A gente começou, né, o ciclo, no dia 4 de outubro, com menos, ó, lá no dia 4 de outubro, o nosso patrimônio líquido, ele estava, aqui, ó, estava em menos 1.200. Passado um mês, né, depois já sabia que tinha reestruturado, sabia que tinha mexido em é, algumas parafusos aqui na nossa máquina de fazer dinheiro. Passado um mês, a gente está com R$ 150 no positivo de patrimônio líquido. Isso foi mostrado semana passada. Esta semana, eu não operei, eu fiquei de boa. Né? Tendo ficado de boa, qual foi o resultado? O resultado foi o seguinte: olha, não teve operação essa semana. Dia 1º de novembro, na apuração, a gente fez o quê? Nosso caixa continuou o mesmo, as nossas calls, né, nossos ativos, eles estão valendo R$ 2.840. Se eu comparar com o mês passado, olha, nossa gafa, você perdeu 2.000, de 2.000 foi para 3.000. Você perdeu nos ativos R$ 200. O tempo passou e você perdeu R$ 200. É, é. Só que os passivos, né? Pelo tempo, como eu estou numa posição muito bem estruturada, que foi sendo construída aqui, contada para vocês, o nosso passivo está em 4.600. Ora, o passivo anterior era de quanto? 5.400. Espera aí. Então, no ativo, caiu 200. No passivo, caiu quanto? Caiu 700 pratas. Não, 900 pratas. 900 passivo. 700 e 200 do ativo, melhorou quanto meu patrimônio líquido? Meu patrimônio líquido era 150, melhorou R$ 700. Meu patrimônio líquido foi para quanto? Foi para R$ 825. Ora, ora, ora. Então quer dizer que depois que você foi ajustando, você foi reduzindo a tua dívida a tal ponto que no dia
4 de novembro, você estava com menos 1.200 e agora você está positivo em 800. E não vai parar? Não, não vai parar. Qual o teu objetivo, Gafa? Meu objetivo, galera, é 7% ao mês. 7% ao mês. Peraí, 7% ao mês? Você então está dizendo que no dia, vamos botar assim, só pegando da semana passada, tá? Olha, no dia 25 de outubro, você estava com patrimônio líquido de mais R$ 150, e agora, no dia 1 de novembro, tá? 2 de novembro, seu patrimônio líquido está em mais R$ 825. Vocês acham que vai acontecer semana que vem, se eu continuar assim? Provavelmente, claro, não quer dizer que isso é uma linearidade, isso muda. Mas, da maneira que eu estruturei as minhas posições, dificilmente vai ter coisa muito diferente do que talvez levar isso aqui na semana que vem, não. Mas daqui a umas 2 semanas, lá para mil, sei lá, R$ 1.200. Nossa, Gafo, você tá tranquilo assim? Você consegue pensar com essa cabeça assim? Ó, não dá para ter bola de cristal. Mas existe um norte, e aí, né, vamos falar um pouco, aproveitando esse norte, vamos falar um pouco daquele sujeito, daquele monstro das opções que está conseguindo 7% ao ano. Né? Isso aqui, claro, o patrimônio está melhorando nessa proporção, mas será que é 7% ao ano? Não sei, a gente tem que olhar para esse monstro aqui, né, que a gente falou. Olha, ele conseguiu isso tudo, e qual que é o segredo? Ele está trazendo o segredo. Ele não tem segredo, ele está trazendo para vocês, né? Vamos entrar, depois a gente vai entrar no canal dele, tá? Eu vou mostrando aqui, mas essa careca aqui foi só para enganar, galera, tá? Na verdade, olha quem está conseguindo isso. E eu mesmo, galera. Então, assim, eu já estava falando, pessoal, eu já estava falando, tá? Que lá atrás eu avisei que ia acontecer isso. Estou me organizando. E existem questões, principalmente em relação à gestão de risco. Tá? E qual que é o segredo disso tudo? Beleza? Então, esses 7% ao mês, você está falando que está conseguindo isso, Gafa, mas qual é a base disso? Né? Então a gente tem que entender o seguinte: a gente precisa caminhar no tal do efeito Zerganic. Beleza? Então o segredo está aí. Então vou mostrar aqui para vocês, beleza? Ó, eita, fechei a janela errada. Aqui, ó. Bom, tive que cortar, que eu fui clicar no negócio do vídeo, zoou tudo. Então vamos de novo. Então esse vídeo aqui, ele foi feito há 5 meses, galera, lá no dia 17 de maio, tá? E eu mostrei para vocês, tá, uma conta aqui em que eu tinha um patrimônio líquido de R$ 570 e que dentro, se eu conseguisse 7% ao mês, e lá a posição estava pequenininha, lá no dia 17 de maio. Se eu fosse de 7% ao mês, após 6 meses eu alcançaria o quê? 855. A gente está quase nesse valor. A gente está quase nesse valor. E o que o efeito Zerganic, aqui tem até uma pesquisinha do Google, né? O que tem esse efeito Zerganic a ver com isso? Vamos entender melhor, tá? É o seguinte. Então, lá no dia 17 de maio, eu falei, vou fazer 7% ao mês. Por quê? Porque eu fiz. Aí, agora a gente está numa situação em que a gente está com 25 de outubro, dia 1º, a gente está numa situação de R$ 825, sendo que de uma semana para outra teve essa grande melhoria. Isso por quê? Porque eu não estou reinvestindo caixa, né? Porque eu não estou reinvestindo caixa. Estou procurando a canetinha vermelha. Não achei, vai de verde. Então, eu fiz essa grande melhoria. O que isso tem a ver? O que é o efeito Zerganic e o que isso tem a ver? Tá? Para vocês terem ideia, beleza? Olha, as nossas operações, aqui está a operação de nível 1, tá? Que é o vídeo que eu vou fazer para os membros do nível 1. Mas as nossas operações desse nível, as que estão abertas, antes a gente estava vendido em call, que call ela ajuda, mas se o mercado for contra, piora o nosso patrimônio líquido, então a queda do mercado ajudou, a gente segurou as pontas e houve uma melhoria nessa ferramenta. De estar vendido em call, que era uma possibilidade de quarentena. A gente estava vendido no Strangle a gente transformou no Straddle, tá? Continua com aquele residual porcaria, isso aqui tá ruim pra gente. Então, isso tende a melhorar. Vou fazer um pequeno ajuste aqui, tá? Já
no próximo vídeo, vocês vão ver, semana que vem. Isso aqui melhorou pra caramba. Vou dar uma aula agora, tá? Um adendo, antes de falar do efeito Zerganic. Né? Nada demais, tá? Mas antes de falar, a gente vai falar aqui um adendo. Eu vou falar um pouquinho sobre a reativação da put. Por que que vocês não fazem a maldita conta para tomar decisões? Beleza? Pronto, reclamei. E vou falar do booster. E essas duas, tudo que eu tô falando aqui, galera, vocês estão vendo o quê? Olha só, existe um norte, um problema, existem metas desse problema. Eu sei o que eu estou fazendo, o problema fica em aberto, Enquanto ele está em aberto, eu vou resolvendo este problema e melhorando a situação. Resolvendo ele de cada vez melhor, tá? Então, esta situação que eu estou colocando aqui, inclusive vai além do efeito Zerganic, eu estou acrescentando, eu acrescentei calls aqui. Estou acrescentando uma novidade aqui, que é questão de escolha de put longa, que foi um pedido para o nosso colega Valdemir. Tá? Então, Valdemir, atenção aqui. Tá? E por fim, essa questão do booster, beleza? Então vamos dar uma linha de booster. É assim, não mexi no mercado essa semana, sem estresse, sem esforço, não operei nada, da playlist aberta, mas eu vou trazer um negocinho aqui para vocês, beleza? Melhorou para R$ 800. Semana que vem já deve ter batido a meta do ano, tá? Pode ser que não seja semana que vem, pode ser daqui a 2 semanas, mas provavelmente vai bater a meta do ano. Mas eu quero falar um pouco sobre esta ferramenta aqui. Bom, o pessoal viu, tá, que quando o mercado estava lá em queda, eu fui e montei um booster, tá? Eu montei um booster e coloquei, ó, que parte você não entendeu, você tem que fazer o payoff no braço. Isso é sem plataforma. Se você faz o payoff no braço, você tem uma ferramenta, olha o efeito Zerganic, um plano detalhado do que você vai fazer. Galera, ninguém faz plano detalhado. O pessoal está falando, vou fazer manejo, eu tô aqui com manejo. Não, é plano. Você sabe exatamente o preço, você foca naquilo. Não te interessa se governo tal vai fazer isso, se bomba vai ser tacada onde. Não, o teu plano é esse aqui. E você vai estar melhorando, você vai estar olhando para dentro para resolver o teu problema. Isso é outra questão psicológica, não vou nem falar hoje aqui. Tá? Então, quando a gente tem essa demanda aqui, ó, eu fiz um plano e a BOVA, ela estava, quando eu montei isso aqui, a BOVA estava lá em torno de 126, 127, tá? E a BOVA, e eu fiz isso para acoplar na W132, que virou a X132. Isso aqui se chama booster de neutralização. Eu escrevi o payoff. Garrafa, faz o payoff de novo pra gente. Cara, não. Entra aí, vai lá na aba de vídeos e vê lá o último vídeo da jornada de semanais. Ou entra na playlist das semanais. Último vídeo da área aberta. Quem é membro é o que não está marcado como membro. Está descrito por que isso aqui se chama booster de neutralização no último vídeo. Beleza? E eu fui calculando o quanto que vai estar valendo a minha estrutura no vencimento. Isso há 2 semanas atrás. 2 semanas atrás que eu montei, uma semana eu expliquei o payoff, hoje eu estou mostrando para vocês. Olha, dia 2 de novembro, agora está faltando só 10 dias úteis para o vencimento. E onde está? Eu estou aqui, tá? Eu comprei uma aqui e vendi 2 aqui, que é isso aqui, ó. Essa ferramentinha nova. Uma estrutura, uma operação estruturada, uma mega estratégia. Não. Uma ferramentinha. Aconteceu isso, vou lá e pego a minha chave de fenda e vou lá na minha máquina. Acoplei essa máquina, isso aqui, para ligar. Eu liguei isso aqui, com isso aqui. Que é um problema chato que eu tinha. Falei, eu tenho um problema chato aqui? Tenho. Peguei e coloquei uma pecinha para cuidar do nosso probleminha chato. É isso. Isso chama... Qual é o nome dessa pecinha? Eu preciso saber. É a mega estrutura que vai te deixar maior do que o... Não. É uma ferramentazinha. Não tem nada demais, só tem que estudar, pô. Se não estudar, também não resolve. Mas também não é nada de outro mundo, né? Então, nada sendo de outro mundo, tá aqui, eu fiz o payoff, eu tenho que entender essa ferramentazinha. No 126, seria o melhor dos mundos. Estaria valendo R$ 4. Oba, beleza. Eu poderia buscar R$ 4. Hoje a BOVA foi para quanto? Para 124. Então, dessa estrutura aqui eu tiro 2. Como eu tenho 75 dessas pecinhas, 2 vezes 75 eu posso buscar até R$ 150 se a BOVA terminar no 124. Faltam 10 dias para eu saber disso.
Faltam 10 dias para eu saber disso. Beleza? Ok. Entendi, Gafa. Então você tem dentro. Existe um plano, você não sai jogando. Existe um plano. Sim, existe um plano operacional. Vou acoplando ferramenta. Existem ferramentas. Tá? E dentro existe um plano, um projeto em aberto. Existe um projeto em aberto. Atenção, projeto em aberto, plano detalhado. Então eu melhorei esse plano, botei um alvo. Um alvo aqui, ó. Tem um alvo. Dentro desse alvo, né? O que acontece agora? Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Eu fiz a apuração. Olha a apuração aqui, ó. Olha, se pegando as cotações do booster, que não basta ter um plano, você tem que falar, tem que ter as tomadas de decisão. E não pode ser tomada de decisão o tempo todo. Você não vai ficar olhando para o mercado e tomando decisão, tomando decisão. Quanto mais você toma decisão, pior. Tá lá no livrinho. Tá? Você tem que restringir para saber tomar as decisões corretas. Não tem que abrir um universo de decisões. Tá? Então, ok. Eu não estou tomando, não estou decidindo aqui, eu estou decidindo se eu vou agir ou não. Olhei para o mercado e falei, cara, hoje, no dia 1º de novembro, tá? O mercado fechou ontem, 1º de novembro, hoje é dia 2. A BOVA está 150, a K126 está 1,20. Né? Desculpa, eu tenho 150 da K126 vendida, está valendo 1,20. Essa aqui está valendo 3,67. Se eu somar os dois, está quanto? Eu recebo R$ 95. Quanto que está a BOVA? A BOVA está no 124,60. Então, eu tenho um alvo, tenho a minha estrutura, vejo como é que ela está hoje, ponto, tá aqui, tá? Tá, como é que ela está em relação ao meu alvo? Terceiro ponto, como é que ela está em relação ao meu alvo? O meu alvo, com a BOVA no 124,67, tá? Eu já vi que a K122, a K126, esta 367, essa está 1,20. Essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura aqui está valendo quanto? Essa estrutura aqui está valendo 1,27. Quanto que ela deveria valer? Então, de acordo com o preço atual, ela está valendo 1,27 vezes 75, R$ 95. Se eu pegar o payoff lá, pelo payoff, né, pela nosso resumo de alvo, tá aqui, ó, pelo payoff, ela está entre 124 e 125. Está entre R$ 2 e R$ 3. Deveria estar valendo entre R$ 2 e R$ 3 no vencimento. Quanto que ela está valendo hoje? 1,27. Bom, Gafo, então, se ela está valendo hoje 1,27, o máximo do payoff, como é que eu calculo o máximo do payoff? Olha, a BOVA não está no 124,60? No 124,60, lá no vencimento, se a liquidação fosse financeira, quanto que deveria valer a K122? 2,60. E a K126, zero. Então, hoje o mercado está pagando 1,27 por algo que daqui a 10 dias tende a valer 2,60. Aí fica a teu critério. Se você encerra ou não a operação, mas você sabe para onde está evoluindo. Eu decidi não encerrar. Por quê? Porque agora eu conheço essa ferramenta, sei que se o mercado ficar por ali, a BOVA vai valorizar cada vez mais. Desculpa, a minha estrutura vai valorizar cada vez mais. Se o mercado, então, ó, se o mercado subir, a BOVA indo para o 126, a BOVA saindo do 124, indo para o 126, melhora o payoff. Se o mercado subir até o 126, tranquilo. Vantagem para mim. Se o mercado ficar onde ele está, 124,60, vantagem para mim. Só perco vantagem se ele cair. Mas mesmo se ele cair, o tempo está me salvando, porque ainda tem mais de 50%, ela está valendo 48% do que ela pode valer. E faltam 10 dias. Qual é a minha decisão? Fico mais uma semana. Inclusive, eu posso chegar. A questão é, eu aceitaria. Se isso aqui tivesse 2,60, eu aceitaria receber 2,60? Aceitaria. Então, posso chegar hoje e cadastrar isso no robozinho para fechar. Se chegar a 2,60, eu fecho. Como é que ela poderia chegar a 2,60 nessa última semana? Seja o tempo passando, seja subindo um pouquinho. Se ela chegar a 2,60, com o tempo passando, o tempo passa. Como eu já ganhei. Eu vou buscar lá meus 2,60. Então, eu já poderia cadastrar, se esse é um preço que me satisfaz, já poderia deixar cadastrado um robô válido até o vencimento. E aí, durante a semana eu vou dando uma olhadinha como é que está o comportamento dela. Só falei da ferramenta do payoff, mas eu falo, anota diariamente a cotação, faço anotação diária e mostro para vocês em outros vídeos, tá? Mas, ok. Então, o booster que está aqui,
ele ainda vai melhorar, tende a melhorar se a BOVA não cair. Se a BOVA cair, não tem problema, que eu tenho 470 vendida. Pô, cair, BOVA, pô, cair, tem 470, isso aqui dá, tem muito dinheiro, aqui tá valendo R$ 7, isso aqui, um vencimento logo ali, né? Então, não tem problema também cair. Para onde o mercado ficar, a tendência da minha máquina é, é melhorar, beleza? Então, ok, essa era a aulinha do booster, estava mostrando. E outra coisa que eu vou olhar para a máquina aqui, que eu tenho que fazer alguma coisa, é em relação a T12, tá? Como é que eu vou escolher se eu fico nessa operação ou não? Então, vamos entender o problema aqui, tá? Vou até gravar um vídeo separado sobre isso. Olha, eu tenho put longa comprada. Ela está na linha do dinheiro. O tempo está passando, ela está perdendo valor. Como é que eu faço para escolher para onde que eu vou jogar ela para que ela volte a ter valor? Então, como é que eu escolho? Como é que é feita uma boa escolha? Eu duvido que vocês vão ver algo parecido por aí, tá? Então, vamos entender. Aliás, eu sou o Gafanhotos Derivativos, lembrando, né, de se inscrever e lembrando de dar um like aí no canal. Tem essas coisas aí, dá o like. Beleza? Vocês não vão ver isso em lugar nenhum, beleza? Então vamos lá. Eu tenho uma put ATM dentro do dinheiro comprada T12, que é o caso que a gente tem aqui na nossa jornada das semanais, tá? Que é o caso que a gente tem aqui na nossa jornada das semanais, beleza? Então, eu tenho uma put ATM T12 que está passando o tempo, ela é para agosto de 2025, ela está perdendo valor, tá? Ela chegou a aumentar o valor dela porque o mercado veio para 125. Eu gostaria de levar ela para dentro do dinheiro, porque dentro do dinheiro, ITM tende a valorizar. As puts compradas, tá? Tende a valorizar. Como é que eu faço isso, Gafanhoto? Olha, primeira coisa, galera, vocês têm que aprender a fazer conta, beleza? Vamos entender isso aqui. Façam a conta. Como é que vocês vão entender isso aqui, ó? Olha, 150 T12, beleza? 150 T12. Este é o problema que eu tenho. Eu quero decidir se eu vou jogar para X134, dezembro de 2025, ou para T14, agosto de 2026. Ela está em agosto de 2025, isso aqui, tá? Isso aqui está em agosto de 2025. A gente está em dezembro de 2020, novembro de 2024. Primeira coisa para eu tomar essa decisão é o quê? Já passou mais de 4 meses que eu tenho comprado isso aqui. Então já está na hora de eu subir strike disso aí, né? Jogo para 134, jogo para 140. Estou escolhendo essas duas, por quê? Porque eu já tenho outras. 134 já tenho T14. Então por isso que eu estou escolhendo como âncora, como referência. É nelas que eu vou jogar, tá? Inclusive, o mestre falou isso, né? Tem uma referência só, recentemente, no presencial dele. Então vamos lá. Como é que eu vou escolher? A T12 está valendo 3,50. Com a BOVA no 124,60, qualquer escorregadinha que ela vá para cima, isso aqui vai perder valor. Aliás, já vai perder valor, porque a BOVA está no 124,60, isso aqui é para 125. Então eu tenho que subir ela. Vou subir ela. Para onde eu vou? A T14 está valendo 7,90. Perceba que daqui para cá, ó, eu subo do 125, isso aqui, a T12 é o strike 125. E a T14 é o strike 140. Aqui eu subo R$ 15. E por esses R$ 15 eu pago quanto? Eu pago 4,10. Pô, valeu a pena, né? Subir R$ 15 e pagar 4,10. Já a X134, opa, a X134, ela está quantos reais mais cara? Aqui é no 134, né? Então ela está R$ 9 acima, IPM. E por isso, para subir esses R$ 9, eu pago 2,60, 6,10 menos 3,50. A pergunta é, qual que vale mais a pena? Galera, de imediato a pessoa vai falar, pô, vou pagar R$ 4 para subir 15. Essa é a tendência, eu vou ficar bem dentro do dinheiro. Ok. Mas será que essa aqui não é melhor? Vamos entender isso aqui? Tem que fazer conta. E aí vocês têm um poder de decisão melhor. Vamos entender as duas, tá? Olha isso aqui. Da T12 para X134, 3,50 para 6,10 eu pago 2,60 para subir esse strike. Eu vou coletar do mercado 2,60 para subir esse strike. Tá? É isso que eu vou fazer durante vocês vão assistir assistindo na jornada. Tá? Vou coletar do mercado esses 2,60. Só que aqui eu estou subindo R$ 9 e jogando para frente 4 meses. Por que isso aqui, para mim, tem de ser mais vantajoso do que o outro?
Porque quando eu jogo para frente, no mês, puts e TM, elas têm o quê? DI. Então, se eu estou conseguindo, eu estou comprando algo que vai, tem, como é que eu vou falar? Tem menos desconto do DI. Aqui tem 4 meses para frente, tem menos desconto do DI do que 12 meses para frente, jogar de agosto para agosto. Tem mais meses de DI para descontado. A put TM, o preço dela, ela tem o desconto do DI. Então ela é mais barata do que você fazer a conta, por isso que ela é mais barata aqui, porque ela está descontando o DI. Então, aqui, 4 meses só para frente. Já aqui, olha, eu pago R$ 4,40 e eu vou jogar o quê? R$ 15 para cima, mas eu tenho descontado 12 DIs. 12 DIs. Ela vai valorizar por 12 meses. Então, assim, é muito parecido qual que você vai escolher. Muito parecido. Olha que nível de parecido que é, tá? Olha o nível de parecido. 2,60 que você vai pagar para subir R$ 9, 2,60 aí você vai pagar 28% do valor que você vai ganhar de intrínseco. Você vai ganhar R$ 9 de intrínseco. Vai sair de 125, vai lá para 134. Esse é valor dentro do dinheiro que você está ganhando. Está tirando o put daqui e jogando para cá. E está pagando por esses R$ 9, 2,60. Só que desse intrínseco, como você está tirando de agosto para dezembro, você tem que descontar o quê? Tem que descontar, esse intrínseco tem o DI ali. Você teria que descontar 4 DIs. Então, na verdade, você não está pagando 2,60 para 9, você está pagando 2,60, sei lá, para 5, R$ 4. Já quando você faz aqui, olha a conta aqui. Aqui é R$ 4 dividido por 15. Aqui eu tenho R$ 15 de intrínseco. Estou comprando intrínseco, estou saindo lá do 125, jogando lá para o 140. Do 125 para 140, estou comprando R$ 15 de intrínseco. E estou pagando 29% do valor. Qual a referência aqui? O problema aqui é que eu tenho 8 meses, né? Na verdade, eu tenho 12 meses, aqui eu tenho 4 meses, aqui eu tenho 12 meses de DI. De DI. Então, na verdade, eu estou pagando barato, mas na hora que eu desconto o DI, está ficando mais caro. Então, é essa a diferença. Que aqui, né, qual é a tendência? Se isso aqui continuar dentro do dinheiro, pensa o seguinte, agora é o poder de decisão, né? Tá bom, Gafa, nossa, que complicação, tá? Depois você desenha isso direitinho, beleza. Depois o desenho, isso aqui é para um vídeo curto, tá? Então, assim, vocês têm que entender o seguinte, olha, se eu estou no 125 e a Bova está no 125, por R$ 2 eu jogo daqui para cá. Jogo daqui para cá. E eu tenho que esperar mais 4 meses. Se nos próximos 4 meses a Bova, se por exemplo a Bova dispara, que é 4 meses ela vai para 134, cara, quanto vai me custar para jogar 4 meses para frente e R$ 2 para cima? E R$ 9 para cima? Vai me custar 2,60, você já sabe. Então daqui a 4 meses isso aqui fica mais próximo. Tá? Eu gosto de operar bem longo, mas aqui é uma situação que eu prefiro operar mais próximo. Passaram 4 meses, eu jogo 4 meses para frente. Vou buscar coletar 2,60 do mercado. Se eu jogar aqui, eu vou ter que esperar 12 meses para ter essa referência de novo. Eu joguei 12 meses para frente. Eu tendo a me mexer de novo daqui a 12 meses. Então, eu prefiro dar agora, que eu já coletei esse ganho, né? A T12, a gente começou a comprar ela em março, sei lá. Passaram-se mais de 4 meses, quase 8 meses, né? Passaram 8 meses. Agora, beleza, eu vou jogar 4 meses para frente e vou começar a gerenciar a subida desse strike ou não de 4 em 4 meses, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Aqui eu teria que esperar 12 meses para estar avaliando de novo. Tá? Existe vantagem aqui? Existe. Pior que existe. Não tem regra fechada e por isso vamos voltar para a aula. Tá? Quem assistiu até aqui, deixa o like. Agora vamos voltar para aquela aulinha do efeito Zerganic. Eu vou deixar o link, como eu estou tendendo a fazer esse vídeo como se fosse um vídeo separado, eu vou deixar aqui o link para onde está esse extrato. Né? Isso aqui é um corte para um corte do vídeo completo. Beleza? Vamos voltar para o nosso vídeo completo. Quem já está assistindo o vídeo completo, beleza? Vamos voltar aqui e entender. Olha, então, Gafa, tá? Então, opa, o que você está tendendo a fazer? Beleza? Olha só, para a gente entender a historinha, tá? Nas jornadas semanais, eu estou nesta posição. Vou começar o ciclo 9, eu estou tendendo a baixar o strike disso aqui de 126 para 120, 128 para 126. Por que, Gafa? Porque é um problema conhecido, vou evoluir.
Aqui, olha, a BOVA estava no 128, eu fiz 130 com 132. A BOVA está onde? Está no 124. 128 estava R$ 2 abaixo da call comprada. 124, eu vou colocar da K126, eu devo de K128 e 126. R$ 2, 124, 126, 128 tá put. Então, tendo aí para o stranglezinho de 2. Vou receber um dinheiro, e o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou pegar e vou jogar esse negócio lá para cima. O que der. O que der, eu já jogo lá para 134. Vou cadastrar um robozinho aqui, tá? Por isso que eu tô falando. O cara ainda tá avisando. Aquele carinha lá, né? O carinha aqui do... Sou eu, né? Eu tô falando, ó, vou continuar fazendo. Eu vou atrás. Vou atrás, né? E essa segurança que eu tenho tem a ver com efeitos Zerganic, tá? Então vou jogar esse booster, vou cadastrar no robozinho para buscar esse valor. E vamos então para o tal do efeito Zerganic, né? Olha, galera, o efeito Zerganic, eu vou ler o livro aqui, tá? E vou fazer um resumo com vocês, beleza? Para vocês entenderem, porque às vezes assim, a pessoa lê o livro e não tem quem destaque. O Gafa vai ler o livro e vai destacar para vocês o ponto que ele acha importante. Qual é a vantagem desse? Eu tô procurando a caneta vermelha, achei a caneta vermelha, tava assim, ó, tava segurando o livro. Ok, ok, ok. Então vamos lá. Qual o destaque do livro em relação... Por que eu gosto tanto desse livro? Porque ele pega um monte de viés, um monte de problemas de psicologia que são aplicáveis para a nossa psicologia financeira de uma forma resumida. Ao invés de eu ler o livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, excelente, mas o livro ele conta a história do desenvolvimento além de contar, claro, os dois tipos de pensamento e tal, contar como é que funciona, ele conta muito da história, e aqui nesse livro tem, mas só que em 2 para 3 páginas, beleza? Então, por isso. Então, o efeito Zerganic, pessoal, vou ler o livro e vou comentando com vocês, é basicamente o seguinte, olha, é a ideia de que quando você tem uma missão cumprida, tá? Você perde, então, bem resumidamente, você perde a sua tensão cognitiva. Tensão cognitiva. Então, quando eu dou para vocês, olha, eu tenho aqui um processo de trabalho, a missão cumprida não é o processo de trabalho. Capital alocado a risco, tem operação de entrada, tem a redução do risco. Estou repetindo a operação de entrada. Desde o início, eu estou no Straddle agora no 128. O que eu vou fazer? Vou fazer um Strangle. Estou trabalhando com redução de risco. Estou trabalhando a máquina de fazer dinheiro, né? Não estou fazendo mais tanto cinto de segurança, na verdade. Para put eu comprei uma call, uma booster. Estou melhorando essas máquinas, estou fazendo isso, como eu estou fazendo isso há muito tempo aqui com vocês, essas máquinas vão melhorando, como eu mostrei para vocês, estou comprando call, né? Vou pegar agora a put, vou subir o strike, estou realimentando, né, com a grana que vai entrando, e fica nisso, né? O problema está em aberto. Então, ter a missão cumprida tira a tua atenção cognitiva. Tirando a tua atenção cognitiva, a capacidade, olha que interessante, a capacidade de desenvolvimento não aumenta. Então, o legal é fazer o quê? Manter a tensão cognitiva, manter a missão não cumprida. E eu fiz isso aqui com vocês. Eu falei da ideia do monstro das opções, e fui segurando ela. Não sei se chegasse, depois eu vou ver se melhorou a retenção do vídeo ou não. E os filmes fazem isso, Hollywood faz isso direto com vocês. Tá? Então, essa é a ideia de você construir essa tensão cognitiva para manter como é que eu falo? Manter o problema em aberto. Então, em resumo, é isso. Missão cumprida, tensão cognitiva, e tem a evolução disso que eu vou falar com vocês. Olha só. Então, missão cumprida, efeitos Zerganic. Deixa eu ver se dá para... Isso aqui não vai ficar bom, tá? Então vamos lá. Mas vou deixar aqui, ó. Berlim, 1927. Um grupo formado por estudantes profissionais universitários vai a um restaurante, tá? Então foi uma galerinha lá em 1927, tá? Foi uma galerinha, tá? E foi almoçar. Foram almoçar. Olha que interessante aqui. Almoçar. Aí o garçom foi e pegou, né, pedido de todo mundo, inclusive pedidos especiais, tira isso, coloca aquilo, faz aquilo, né? Mas ele não anotou nada. Ele poderia ter anotado todos os pedidos. E o Gafa fala, anota, né? O Gafa fala, anota, né? Ele anotou todos os pedidos. Após uma curta espera, porém, os clientes falaram, pô, né, os professores, a coisa falaram, não, isso não vai dar certo. E os pedidos chegaram todos certinho, a comidinha de todo mundo aqui, tudo certinho.
exatamente como pediram. Depois do jantar, Bluma Zeigarnik, né, estudante russa de psicologia, percebe que esqueceu o cachecol. Então ela voltou e falou: cara, esqueci meu cachecol. Ela volta ao restaurante, encontra o garçom com a memória inacreditável. Pô, esse garçom tem uma memória inacreditável. E pergunta: garçom, onde é que. Eu tava com esse. Ela fala: o garçom. Ela volta ao restaurante, encontra com a memória, pergunta se ele o viu. O garçom, você viu esse meu cachecol? O garçom responde com um olhar vazio: não, não vi. Não faço ideia, né? Não fazia ideia de quem ela é ou onde ela se sentou. O cara que decorou 12 pedidos não sabia nem onde estava o cachecol, não sabia quem era ela, não sabia onde ela sentou. E ela, meio que indignada, perguntou: como é que você pode ter esquecido? Ainda mais com essa super memória que você tem. O garçom responde de maneira curta, né? Eu guardo todos os pedidos na cabeça, até que eles sejam servidos. Enquanto o problema da entrega dos pedidos não for entregue aqui, ele está com tudo guardadinho na cabeça, tá? Com esse volume de gente aqui, acho que eram 12 pedidos, não lembro quanto que eram, tá? Então, enquanto o problema está aberto, ele está deixando na cabeça. Zeigarnik e o orientador Kurt Lenk estudaram esse estranho comportamento e descobriram que todo mundo funciona assim, tá? Mais ou menos como o garçom. Raramente nos esquecemos das tarefas cumpridas, não cumpridas. Ó, então, tarefa não cumprida, tá? A gente costuma não esquecer. E, né, elas permanecem na nossa consciência e ficam cutucando-nos como se fosse uma criança pequena. Então ela fica lá, ela fica ali na memória, enquanto não lhe dermos atenção. Por outro lado, depois de terminarmos a tarefa e riscá-la da nossa linha, quando a gente termina a tarefa e risca, a gente esquece. Pode perceber isso. Faça uma anotação. Pega a anotação. Quem faz listinha de anotação, vê se você consegue lembrar o que você tinha para o que foi realizado no final depois de um mês. O que foi realizado? Você não lembra. Você tem que pegar a tua lista inicial e falar, cara, olha só, nossa, quanta coisa que eu fiz. Quem faz planejamento mensal. Às vezes ela não lembra, chega no. Ah, mas eu olho todo mês, no final do mês, ele olha como foi o mês anterior, ele lembra. 2 meses depois ele não vai lembrar. Se ele pegar lá, ele tem que voltar. Agora, as próximas, as que estão em aberto, ela fica aqui, ó, na nossa memória. E quando eu deixo essa questão do ciclo, eu estou trabalhando isso com vocês. Tá? Eu estou trabalhando. Existe um problema em aberto, que a gente alcançar lá nosso 1 milhão. Existem estruturas em aberto. Eu não fecho estrutura, não é um trade, não é simplesmente um trade. Tá? Existe caminhos de melhorar essas operações, que é o que a gente vai conversar já já. Tá? Então, tarefas não cumpridas tendem a ficar nos incomodando. Ok, entendi isso. Como é que eu consigo fazer isso no mercado financeiro? Tem que ter dinheiro infinito. Como, Gafa? Bom, tem que fazer com a mão pequena. Porque se o mercado for contra a tarefa, você vai estopar a tarefa. Não que você não deva estopar em algum momento, mas se você está numa linha de aprendizado, isso também ajuda o teu aprendizado. Beleza? Ok. Vamos lá. A pesquisadora emprestou, por outro lado, depois lá. A pesquisadora emprestou o nome a esse fenômeno. Os cientistas hoje falam do efeito Zeigarnik. Em suas pesquisas, no entanto, ela descobriu algumas exceções à regra. Certas pessoas conseguiam pensar claramente, mesmo que tivesse dezenas de projetos em andamento. Olha só, pessoas conseguiam pensar claramente, mesmo que tivesse dezenas de projetos em andamento. Apenas recentemente, Rui Baumeister e sua equipe da pesquisa da Universidade da Flórida, conseguiram lançar luz sobre o assunto. Ela selecionou os alunos. Agora, vamos entender um pouco da evolução da tarefa de Zeigarnik. O que acontece? Então, entendendo aqui, tá? Ela percebeu que algumas pessoas conseguiam pensar em diversas tarefas, né? Mesmo que elas estivessem aberto, elas conseguiam ter clareza sobre as atividades. E aí, o que eles fizeram? Eles falaram, poxa, vamos entender esse fenômeno, né? Pegou um grupo de alunos A, falou, galera, olha só, tá? Vocês vão se concentrar na festa. Daqui a 1 mês, daqui a 6 meses, vocês vão ter que se concentrar para resolver uma festa. Pegou a galera B e falou, ó, galera B, vocês vão ter que se concentrar na prova que vocês vão fazer daqui a 6 meses. Pegou a galera C e falou, galera, vocês têm que se concentrar como é que ela falou, só para ter direitinho, o grupo 3 tinha que se concentrar na prova, olha agora isso,
mais prova, mais plano detalhado. Aí eles foram fazer, poxa, beleza, o que eu preciso que... De novo, o que a missão cumprida tirava da gente? Atenção cognitiva. O que a missão cumprida tirava do garçom? Atenção cognitiva. E o que eles procuraram fazer aqui? Eles procuraram medir, né, essa tensão cognitiva. Tensão cognitiva, pessoal, não é, não é, não é estar preocupado. Preocupado de uma maneira correta, tá? Consciente. Ah, porque tem festa? Ah, porque não sei. Não, tem que estar de uma maneira consciente. Então, atenção nisso. Preciso estar preocupado de uma maneira consciente. Né? O garçom estava preocupado de maneira consciente. Com o cachecol da mulher, não tinha preocupação nenhuma, não tinha tensão cognitiva nenhuma. Então, olha lá, olha o resultado. Depois, Baumeister pediu-lhes para que completassem palavras com tempo limitado. Então, ele deu uma palavra assim, ó. O pesquisador falou pá, falou, termine a palavra. Né? Alguns estudantes liam pá e completavam pânico, enquanto outros pensavam em parabéns ou Paris. Foi uma maneira inteligente de descobrir o que estava na cabeça dos jovens. Então, alguns alunos falavam pânico, outros Paris, parabéns, tal. Como esperado, o grupo 1 ficou mais relaxado, né? Então esse aqui ficou mais relaxado para a prova. Você acha que o garçom ficava nervoso? Não. Atenção, é o que eu estou falando, atenção cognitiva não quer dizer, eu até não gosto desse nome por causa disso, né? Não é do nervoso. Não, ele está focado, ele está prestando atenção no que tem que ser feito, né? Ele sabe o que tem que ser feito. Então, aí continuando. Enquanto o grupo 2 não conseguia pensar em outra coisa. O grupo 2 só pensava na prova. Só pensava na prova. O resultado do grupo 3 foi o mais surpreendente. Embora todos tivessem que se dedicar à prova, esse aqui tinha que se dedicar à prova que se aproximava, suas mentes estavam tranquilas e nada ansiosas. Mesmo a prova chegando, esse aqui não foi dado a missão de escrever um plano detalhado, esse aqui sabia da prova e conseguia trabalhar tranquilamente. Isso faz toda a diferença na hora da gente operar, tá? Então, continuando. Outros experimentos confirmaram o resultado. Tarefas de grande porte só nos consomem, olha só, tarefas de grande porte só nos consomem até que tenhamos uma ideia clara de como lidar com elas. Zeigarnik cometeu o erro ao acreditar que era necessário concluir as tarefas para apagar da memória. Não é, basta ter um plano de ação. Então, o garçom, ele conseguia executar as tarefas dele e a execução da tarefa mantinha o problema em aberto. Então, assim, eu até não gostei da maneira que o livro tratou aqui, não, mas ok. A Zeigarnik percebeu essa chave do segredo, né? De eu manter a atenção cognitiva, manter o problema aberto. Isso permite uma evolução. E os psicólogos aqui acrescentaram a ideia de um plano detalhado, tá? E aí vamos lá. Antes de vou ler aqui, vou terminar aqui que a gente fala acopla isso com nossa vida aqui. David Allen, autor do best-seller Arte de Fazer Acontecer, livro Arte de Fazer Acontecer, argumenta que quem tem um objetivo ter a mente clara como água. Para isso não é preciso dividir a vida inteira em compartimentos organizados. É preciso sim um plano detalhado para lidar com as áreas mais complicadas. Esse plano pode ser dividido em tarefas passo a passo e, preferencialmente, deve ser colocado no papel. No papel. Então a gente faz o plano e coloca no papel. Sua mente só conseguirá descansar quando isso for feito. O adjetivo detalhado é muito importante. Tá? Organizar a festa de aniversário da minha mulher ou procurar um novo emprego são inúteis. Você tem que fazer o plano detalhado. Allen força os clientes a dividir os projetos em 25 tarefas individuais. É too much, né? Mas a gente não fez isso aqui. Mas a gente tem um plano detalhado. Eu trago ele semanalmente. Isso aí já é outro tipo modelo de estudo, tá? Em que a gente faz a ideia de fazer semanalmente e até esse acompanhamento semanal tem muito a ver com o Scrum, tá? Que o pessoal de tecnologia conhece bastante. Beleza? Vale notar que a recomendação de Allen parece contradizer a falácia do planejamento. Quanto mais detalhado o plano, mais tendemos a ignorar fatores periféricos. Isso é outro problema de pensamento, tá? Quanto mais, quando você foca, quando você detalha muito o plano, você acaba sabotando o projeto. Isso é outro capítulo do livro aqui. Eis o pulo do gato. Se você quiser ter paz de espírito,
adote a abordagem de Allen. Se quiser a estimativa mais precisa possível com relação ao custo, benefício e duração de determinado projeto, esqueça o plano detalhado e analise projetos semelhantes. Então vamos lá. Plano detalhado é do Allen, tá? Só para a gente ter uma noção do que. E existe um outro cara, né, que escreveu sobre uma falácia, sobre falácia do planejamento. Quando você faz planejamento demais, normalmente você erra feio. É mais fácil você comparar com projetos parecidos, tá? Ao invés de você fazer um plano, compara com um projeto parecido. Então, a gente está falando aqui do Allen, que ele fala, plano detalhado é importante, tá? Se quiser estimatear, beleza. Se quiser ambas, ou seja, se você quiser as duas coisas, você faz o plano detalhado e compara com outros projetos da mesma ordem, né? Felizmente, você pode fazer tudo isso por conta própria com a ajuda de um aparelho que decididamente é de baixa tecnologia. Coloque um bloco de anotações ao lado da cama. Da próxima vez que você não conseguir dormir, anote as tarefas pendentes e como você vai enfrentá-las. Isso vai silenciar a cacofonia de vozes internas. Você quer encontrar Deus, mas a ração do gato acabou. Então crie um plano para lidar com isso, diz Allen, né? Então é um bom conselho mesmo que você já tenha encontrado Deus ou não tenha um gato, tá? Então assim, se você quer encontrar Deus, tá tranquilo, né? Mas a ração do gato acabou, então crie um plano para lidar com isso. O que eu estou mostrando para vocês, galera, semanalmente aqui, tá? A gente está, problema em aberto, efeito Serganic, a gente não está definido, já falei várias vezes aqui no canal, né? A gente não está definido o processo, a gente pegou um processo com problema em aberto, a gente, recorrentemente, a gente tem um plano para ir lidando com isso, a gente observa, a gente age e atua. Não tem ferramenta fechada, não tem estratégia fechada. Não é só isso, ela não vai durar para sempre. São simplesmente ferramentinhas que, dado o nosso plano, ele vai sendo revisado. Surgiu algum problema, a gente olha e melhora, que é o caso que a gente está fazendo aqui, né? Como a gente mostrou aqui. Cadê? Tá. Então, ligando aqui, né? A gente está escrevendo, está tendo consciência. Problemas tem que ter. A questão toda é uma questão de consciência também, tá? A gente está tendo consciência, beleza? Agora sumiu a folhinha. A gente está tendo consciência, tá? Está tendo consciência que a gente olha para esta operação, a gente fala, cara, se subir eu vou me lascar. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente teve o problema de estar subindo rápido, a gente colocou aqui, né? A gente colocou aqui, por exemplo, 470, lá na época, J142. Isso a bola estava lá no 131, 133, sei lá, 132. Então a gente sabe já lidar com esse problema. Pegou uma ferramentinha da nossa caixa de ferramentas e falou, trava a posição ali. A bola agora vai para 124, eu só vou, e eu estou na mesma posição, né? Eu só vou me preocupar em travar isso aqui se a bola for lá para 130 de novo. Até lá, eu sobrevivi muito bem aqui, obrigado. Eu já tenho o risco escrito, então meu plano está bem escrito, está bem tranquilo. Ele parte disso, né? E eu vou tendo ferramentas que eu vou melhorando, vou aprimorando. Então, a minha máquina está correndo, o mercado pode se comportar como ele quiser, né? Por quê? Porque eu sei o que está ruim e o que está bom. Neste momento, olha, não é uma coisa, planejar, não, reativo. Neste momento está assim, 124. O 124, aqui tá bom, aqui tá ruim, né? Mas isso aqui ficou pouquinho. Lembra que eu fui reduzindo, isso aqui era 100, sei lá, 100, era 50, sei lá, fui reduzindo. Aqui, né? Tá super tranquilo, beleza? Tô comprando aqui, vocês viram que perde muito pouco valor, basta olhar, tem ferramenta para fazer essa observação. Essa aqui eu sei que o problema agora vai virar a X128, mas eu já tenho tudo anotado, porque os meus exercícios anteriores ficaram registrados, o problema permanece em aberto, de fazer 1 milhão, né, de 7% ao mês. O problema permanece em aberto. Eu quero bater essa meta, como eu tenho um objetivo claro, eu quero bater essa meta de 7%, ou seja, transformar, olha aqui o GAFA lá, ó, vamos voltar aqui, ó, transformar, né, o que eu mostrei lá em maio, R$ 570 de patrimônio líquido em 1.280, eu tenho até 12 meses depois de maio, tenho até maio do ano que vem para fazer isso, e conseguir isso vai ser 7% ao mês, né? Se eu conseguir antes, melhor. Se eu conseguir antes, melhor. Então, isso está muito claro para mim, né? E dado essa clareza,
né, as coisas. O plano está claro. Eu vou continuar fazendo o quê? Ciclos mensais, faz parte do plano. Alocação de capital, não posso aumentar minha alocação de capital. Tá? Fiz um capital alocado a risco, tem que reduzir. Operação de entrada, eu tenho mais de uma, como vocês viram aqui. Né? Então, existe um plano e ele está sendo trabalhado. Toda semana a gente resolve ele. Estávamos com problema aqui? Beleza. Vamos pegar e acoplar alguma ferramenta que a gente conhece, é isso aqui. Então, se vai deixar um recado final para acabar o vídeo, se tem uma mensagem clara aqui, e aí já posso pegar outros, se vocês gostaram dessa ideia de trazer um pouco do psicológico, né? Deixem aí no comentário, traz mais psicológico que eu trago, mas essa ideia, por exemplo, viés de autoridade. Se o cara começa a falar, sou eu, não, toma cuidado. Né? Tem vários viés de confirmação, isso é prático, comum, né? De prova social, tem um monte de coisa. Então, assim, é, é fácil? Não é fácil, é difícil. Escolher, entender que existem ferramentas, saber que booster isso, booster aquilo, isso não é um problema. Né? O problema é você entender que você tem uma dinâmica operacional e você tem que carregar esse problema. Quem eu estou vendo, assim, até parabéns aqui, não, assim, uma das pessoas que tem melhores resultados, ela criou uma dinâmica operacional também, né, de um dos alunos, né, de ter um problema mensal. E cada vez mais ela está superando esse problema mensal e aprimorando. Isso é perfeito. Então, assim, tem uma meta mensal, eu tenho isso aqui de capital alocado, eu tenho que bater essa meta. Ponto, bati, show. Mês que vem, vou buscar melhoria. E fica buscando melhoria. Então você vai compreendendo a tua máquina, vai abrindo o problema, é o garçom. Né? Tem 12 pedidos, pô, como é que você consegue decorar tanto pedido? Assim. Então, esse tipo de situação, né, de você olhar para aqui, olha aqui, esses são os problemas que eu tenho esse mês. Vou melhorar. Isso aqui está perdendo valor? Está perdendo valor. O que eu tenho de conhecimento que eu posso aplicar aqui? Conhecimento eu tenho. Bom, se passaram mais de 4 meses que eu já estou com isso aqui, vou tentar jogar 4 meses para frente no mínimo. Quanto que eu pago? Eu pago tanto. Se eu jogar mais, eu pago tanto. Vai pensando, problemas. Eu tenho certeza que se eu pegar isso aqui, tem certeza não, tende a, tá? Se você jogar na mesma linha do dinheiro para 4 meses para frente, se eu comprei no T12, quando a bola estava no 124, comprei no T125, quando a bola estava no 124, qual o problema de eu jogar mais 4 meses para frente e de graça? Provavelmente isso aqui é de graça para jogar para frente 4 meses. Talvez até jogar 2, 3 reais para cima, 30 que seja, jogar lá, você não pague, dependendo da situação. Então, se jogar 8 meses para frente, você não pague. Então, esse tipo de estudo tem que ser feito. E nada como vivenciar. A gente está vivenciando, sem esforço, não estou operando. Isso que eu faço com vocês não me gasta grande tempo. Sim, me gasta tempo é ensinar, é mostrar aqui para vocês. Agora, eu sozinho, isso aqui é tranquilíssimo. Fazer para montar isso aqui no robô é mamão com açúcar, né? Então, assim, dá para a gente fazer muita coisa. Deixa eu ver se eu consigo montar aqui no robô para vocês, só para vocês verem como é fácil, tá? Só para vocês verem como é fácil. Deixa eu deixar isso aí para tá? Depois eu mostro de novo em outros vídeos e tal, tá? Arará. Vou pegar aqui e opções, pagamento de opções. Então é o seguinte, galera, olha só como é que é fácil montar no robô do Profit. Por exemplo, o robô do Profit, tá? Porque, assim, o Gafa fica mostrando papel, porque realmente, cara, é o que a gente usa, você não precisa. Na hora que você vai para o mercado, você já está com o papel lá do que tem que ser feito, o que, que eu tenho que fazer? Olha, estou aqui com o papel na mão, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar, recomprar isso aqui e vender isso aqui. Só. Eu com o papelzinho na mão, eu vou aqui na plataforma, ó, recomprar, vender 75K122. Tá? Então vem aqui, ó, abro lá o opções, né, acompanhamento de opções, venho aqui na aba grade, vou achar a K122, daqui da terceira semana, K122, e vou lá cadastrar. Vamos cadastrar esse negócio agora, ó. Então a K122, vem aqui, ó. Nada demais, vocês podem marcar aí no relógio, ó, começou 1h10. Eu já sei o que eu tenho que fazer, eu vou vender a K122 e vou recomprar a K126. Já está aqui embaixo. Deixa eu subir minha cara aqui. Pra vocês verem, vai ter dois gafanhotos. Opa, não, isso aqui não. Vai ter dois gafanhotos aqui, ó. Um gafanhoto aqui
e outro gafanhoto do outro monitor aqui. Mas vou fechar esse outro gafanhoto aqui. Beleza. Então, está cadastrado aqui. Quantos que eu tenho que vender da K122? Você tem que vender 75. Beleza, tá lá. Já anotei aqui embaixo, né? 75. Anotei aqui embaixo. Quantos que você tem que recomprar aqui? 150. 150. Quanto que tá pagando? 1,27. Eu calculei isso lá. Olha, para que eu vou querer saber da figurinha, galera? Da figurinha. Já sei do meu payoff. Tá pagando 1,27. Já fiz a conta. Eu não precisei vir na plataforma. Eu já sabia que era isso, só pela cotação. Né? Beleza. Quanto você quer receber? Eu quero receber 2,60. Pronto, falei quanto que eu quero receber. 2,60. Ó, eu quero buscar 6,90. Como a BOVA está no 124,60, BOVA está no 124,60, o payoff está falando, eu quero 2,60. Acabou. Venho aqui e falo, para quando você quer? Eu quero até o vencimento. Se até o vencimento me der 160, 195 reais, tá show. Ó, cliquei, ó. Valdemar, é isso você mesmo? Ok, ok. Ih, botou meu nome completo ali, depois eu apago. Vou botar a minha senha. Ó, botei a minha senha, tá errado aqui. Vou botar de novo a senha, tá? Pronto. Senha incorreta, errei a senha. Meu Deus, gafanhoto, que eu apertei, fiz a besteira aqui de fazer o que eu não falei. Ok, ok. Então o mais difícil aqui é acertar a senha. Depois que você acerta a senha, ih, caramba, será que eu vou esquecer a senha? Só falta essa, né? Só falta essa. Enviar a ordem, ok. O mais demorado aqui é acertar a senha. Agora foi, cadastrou. Tá lá, acabou. Ah, onde é que eu vejo, Garfo? Ó, eu vou fechar aqui que tem muita bagunça, tá? Então, vou passar rapidinho. Isso aqui é a bagunça da posição do gafanhoto. Pronto. Então, tá aqui. Essas duas aqui foram rejeitadas por causa da falta de senha. Errei na senha, tá lá, ó. Cadastrado. Ele está esperando. O custo-alvo é 2,60. E a gente sabe que agora está valendo 1,27. Beleza? Acabou. Está cadastrado. Eu limpo aqui para não fazer besteira. Beleza? Então, eu já sei. Opa, que o mercado abrindo segunda-feira, vai ter um robozinho lá esperando para executar. Qual o perigo desse robô? O perigo desse robô é ele começar a executar de uma em uma opçãozinha. Dependendo da corretora, você paga a corretagem. Então você paga R$ 1 de corretagem. Se fizer 10, se o lote é grande, fizer em 10 vezes, você vai pagar R$ 10. Se o lote é pequeno, é que normalmente faz uma talagada só. Né? Faz uma talagada só. Então só toma cuidado com isso, porque o robô fica ligado. No meu caso, eu não me preocupo, porque eu sei que ele executa bem, mas se ele ficar executando de pouquinho em pouquinho, né, ele vai para cada operação que ele fizer, ele cobra, a corretora vai cobrar uma corretagem. Isso é conversa entre o Profit e as corretoras. Tá? Tem ferramentas que fazem ou tudo ou nada? Tem, tá? Talvez até que tenha no Profit. Se vocês souberem aí, depois vocês deixem aí ou no comentário, quem souber, avisa para a galera do comentário aí. Mas normalmente eu boto até livre aqui, ó, para ficar pescando lá. Eu nem deixo para ordem escondida, dependendo, né? Nem jogo ordem escondida não, tá? Eu já deixo livre lá. Beleza? É isso. Galera, tá cadastrado aqui, ó, a minha operaçãozinha para desfazer, tá? Existem outros caminhos para desfazer também no Profit, isso não é o único, beleza? E não se esqueçam de curtir. Até o próximo vídeo, tá? E assistam essa playlist 1 milhão de vezes, até eu ganhar R$ 1 milhão. Valeu, galera. Abração, valeu.